Sejam bem-vindas todas as almas iluminadas do signo de Leão. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz. E para quem não me conhece, eu sou Jacinta. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like, partilhar, hypar o vídeo. Essa é uma forma generosa de ajudar este canal a crescer. Eu deixo este recadinho sempre no início da leitura, não gosto de interromper, e deixo também uma outra informação. Os meus vídeos vão passar a ser traduzidos porque são vistos em países onde eu entendo que a língua portuguesa não deve ser muito entendida. E o YouTube mandou essa informação. Portanto, para todos os que estão aí desse lado do mundo e que gostam do meu conteúdo, que se identificam com a minha energia, dentro desta semana ou para a semana que vem, isso passa a acontecer e é mais fácil entenderem o que eu digo. Então vamos lá fazer a nossa leitura com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Então vamos lá, com os arcanos maiores, tirar uma cartinha para a egrégora do signo de Leão. Aqui está ela na minha mão. Ahá! Os namorados, os enamorados, o amoroso, os amantes, é assim que esta carta se chama. E fala-nos de amor, de conexões especiais, de escolhas. Escolhas. Nós, quem chega a esta energia do número 6, vem do número 5, o Papa. E o Papa diz que nem tudo é material, também há a vida espiritual, tem que ser cuidada. E depois de tu teres noção de que a vida é feita de espiritual e material, palpável, tangível, e aquilo que nem sempre se vê e se pode observar, mas se sente, se intui, se interioriza, que é a parte espiritual, agora tens que fazer escolhas. Tens que fazer escolhas porque vais entrar numa nova etapa da tua vida e a dualidade já não te serve. Tens que escolher entre 2 empregos, entre 2 pessoas, entre ficar numa cidade e ir para outra cidade, entre abrir um negócio próprio ou continuar a trabalhar por conta de outra pessoa. Enfim, tudo que tenha importância na tua vida e que precise de ser decidido, esta é uma altura fantástica para o fazer, porque há aqui de alguma forma um encaminhamento através da intuição, às vezes até dos sonhos, em que tu podes perceber, não, eu não posso ficar aqui nesta dualidade, não posso ficar aqui, sei lá, entre 2 amores. Mas é possível ter 2 amores? Pois, não sei, mas entre 2 pessoas é preciso aqui fazer escolhas. Porque depois, este arcano maior de número 6 segue o carro, que diz que tu fizeste escolhas, já sabes qual é o caminho que tens que seguir e agora direciona bem o teu carro, direciona bem a tua vida. E é isto que diz a carta dos namorados. Podemos ter aqui pessoas, e temos aí de certeza algumas pessoas, digam-me depois aqui nos comentários, que estão numa situação da sua vida em que têm que fazer escolhas, e não são escolhas entre comprar um vestido amarelo e um vestido azul, não são escolhas entre, também pode ser, se isso for assim muito, muito importante para vocês, mas não é escolher entre comer um bife ou uns ovos mexidos, não, é escolher entre 2 coisas que são sérias, vitais para o prosseguimento da vossa viagem. Portanto, vocês aí desse lado é que sabem exatamente em que situação estão e o que é que têm que escolher. Há algumas coisas em cima da mesa que vos fazem viver numa situação de dualidade. Olha, às vezes são pessoas que têm um emprego e depois ainda têm um part-time e começam a sentir-se cansados, esgotados, e às vezes é preciso decidir este dinheiro que eu ganho a mais é assim tão necessário que possa
pesar o apreço ou o não apreço que eu tenho pela minha estabilidade emocional e física, porque às vezes há um desgaste muito grande físico e até mental para se manter uma vida, uma estrutura, um status social, e as pessoas andam por aí já não a viver, mas a sobreviver. Pode ser muita coisa, tanta coisa que eu ficaria aqui a tarde toda a enumerar, mas vocês aí desse lado sabem muito bem, Jacinto, eu sei muito bem o que é que eu tenho de escolher, eu não posso continuar aqui como estou, realmente eu tenho que tomar uma decisão e aí tudo fica esclarecido. Portanto, não se esqueçam, podem ter que decidir se continuam num casamento, se deixam, se terminam o casamento. São decisões que são importantes e vitais e que delas depende como é que vocês vão seguir a vossa jornada. Vamos lá então com o tarot dos gatos. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos lá então. Em que é que os leoninos estão neste momento a vibrar? Num 8 de paus. Estão aí a dar o vosso melhor numa situação que vocês querem ver concluída e resolvida, porque este 8 de paus é uma carta rápida e este 8 de paus diz assim: tu tens que te manter aí, empenhar-te e acreditares que és capaz, que vais vencer, que vais ter sucesso nesta situação. Olha, até pode ser esta carta que vai determinar a escolha que vocês precisam de fazer. Mas acreditem que são capazes. Eu não sei qual é a demanda, qual é o objetivo, qual é a meta que vocês querem aqui atingir, mas este 8 de paus diz assim: agora não é hora de te dispersares, mantém-te focado, direcionado, direcionada, focada, porque tu vais conseguir atingir os teus objetivos, mas para isso tu precisas de acreditar em ti. Precisas de acreditar que és capaz, porque senão esse esforço derradeiro é em vão. E não pode ser em vão, porque estás quase a terminar um ciclo, estás quase a chegar ao 9 de paus. Portanto, este 8 de paus aqui a dizer: olha, mantém-te focado, direcionado, eventualmente já estás a ficar um bocadinho cansado, mas dedica-te, empenha-te, dá o teu melhor nesta situação, nesta relação, neste processo, nesta família, não sei, mas dá o teu melhor. Mesmo que às vezes te passe pela cabeça: já estou cansado, isto nunca mais se resolve, isto nunca mais acontece. Mantém-te focado, mantém-te focada e acredita e tem fé que vais conseguir atingir os teus objetivos. E para isso precisas te valer da tua intuição, porque temos aqui a papisa a dizer que há aqui coisas que te são escondidas. Ou então, se a leitura estiver espelhada, és tu que estás a esconder alguma coisa de alguém. Mas é a carta que está na casa do passado que ainda é presente para alguns. Portanto, já não estaria aqui esta carta, estaria uma outra qualquer. E o que é que isto quer dizer? Esta sacerdotisa, tal como os namorados, é uma carta de dualidade. E porquê é que é dualidade? Para já, porque é o número 2, e aí é uma carta que nos fala sempre de dualidade. E esta gata está aqui entre uma coluna branca e uma coluna escura. É esta a dualidade, o lado sombra, o lado solar, esta intuição que esta papisa tem, aliada ao seu conhecimento. Ela tem conhecimento, ela é mestra, é a sacerdotisa, ela lidera no plano espiritual. E ela tem algum conhecimento, mas não tem todo o conhecimento. Alguma coisa que ela desconhece, mas consegue perceber, consegue intuir. Ela é como se ela adivinhasse que aquilo ali não é assim, nem branco nem preto,
pode ser uma cor intermédia. Esta sacerdotisa diz assim: tu tens que fazer escolhas, mas tem presente esta verdade, é que tu não tens todo o conhecimento para fazer essa escolha. Portanto, dedica-te, empenha-te, fica focado, fica focada, porque se for na área do trabalho, da área profissional, é preciso que tu estejas atento ao ambiente, aos colegas, às pessoas e não deixes a tua intuição na gaveta. Vamos ver para o futuro, acontecimentos futuros. A estrela. Tem fé, acredita que vais ter uma luz que te direciona o caminho, vais ter aqui também uma cura. Esta estrela é uma carta que traz sempre uma recuperação depois de se passar pelo arcano número 16, a torre. É o arcano maior de número 17, a estrela, que, portanto, segue o arcano número 16, a torre, e que traz sempre uma esperança, uma luz, um caminho iluminado, um direcionamento espiritual. Esta carta fala-nos de fé, de cura e, portanto, o processo que vocês estão aí a viver, essa experiência, esse processo, essa relação, que está aqui a exigir foco, concentração, determinação, persistência, porque este 8 de paus diz assim: tu tens que te empenhar, tens que acreditar que és capaz, não podes abandonar esta luta, não podes abandonar este projeto, não podes abandonar esta família, esta relação, tens que acreditar que mesmo que tu não tenhas todo o conhecimento para perceber os passos que tens que dar para que essa situação leve a uma tranquilidade, a uma iluminação, a uma harmonia na tua vida, tens que acreditar que isso vai ser possível e por isso tens que estar muito preparado para fazer as escolhas que este arcano número 6, os enamorados, os amantes, o amoroso, aqui pedem. E depois o resultado da leitura é um rei de paus. O rei de paus é o elemento fogo, portanto fala aqui é alguém que tem uma vontade enorme, uma determinação e uma ação e um desejo de vencer absolutamente grandiosos. É uma pessoa que sabe exatamente o que quer, como é que tem que se movimentar, como é que tem que agir para atingir os seus objetivos e concretizar, e ele está aqui como resultado da leitura. Então temos um 8 de paus e um rei de paus. Este 8 de paus, que é a energia do vosso presente neste momento, tem como objetivo ser este rei de paus. E para que isso aconteça, tem que continuar ali, sem desanimar, tendo fé e acreditando que tem toda a iluminação, toda a harmonia, toda a tranquilidade, todo o direcionamento espiritual para chegar a esta energia que de alguma forma também nos fala de proteção espiritual, porque fogo, ele purifica tudo. Daí ser a carta ou o naipe ou o elemento que nos fala da purificação, do renascer das cinzas, do transformar tudo num outro tudo capaz de nos servir mais os nossos objetivos e os nossos intentos. Este rei de paus às vezes pode ser um bocadinho apressado, pode ser um bocadinho egoísta, pode ser alguém com um temperamento mais agressivo, porque ele não está aqui com contemplações em relação àquilo que são os seus objetivos e as suas vontades. Vamos ver o que é que estaria aqui a dificultar esta escalada entre o 8 de paus e o rei de paus. A morte. Pois é, tu vais chegar a ser um rei de paus se acreditares, se te mantiveres focado, se não te dispersar, se tiveres em atenção aquilo que tu não consegues ver, mas que a tua intuição te pode perfeitamente mostrar. Mas para tal, tu tens aqui que fazer alguns cortes, alguma coisa tem que ficar para trás. Vê aí nesse teu processo, eu tenho que escolher entre isto e aquilo,
E esta morte diz exatamente isso. Não podes seguir da forma como tens estado até agora, a viver uma situação ou situações de dualidade. Tens que fazer escolhas assertivas, determinadas, conscientes. E para que essas escolhas possam acontecer, tens que fazer uma coisa que tu estás aqui de alguma forma a protelar, que é deixar para trás ou transformar este processo através deste arcano maior, a morte. No final do deck, se seguíssemos em frente, tínhamos um as de espadas. E aí sim, podes voltar a criar alguma coisa nova que eventualmente até já baila na tua mente e seguires em frente com verdade e com justiça, porque este as faz sempre esse pedido. Tens que viver com verdade e com justiça. E para viver com verdade e com justiça é preciso repor essa verdade, deixando para trás aquilo que eventualmente não é uma verdade e pode ser só uma mentira. É uma leitura muito bonita, muito subtil, muito subtil. Há leituras que são muito assertivas, esta é muito subtil. Há aqui escolhas a fazer, escolhas que podem ser difíceis de fazer porque tu não tens o conhecimento todo, tu não tens toda a informação, há aqui alguma coisa que tu ocultas e que vai, e esse segredo, essa coisa que tu não queres que se saiba ou que tu durante muito tempo impediste que alguém soubesse, pode ser determinante para dificultar a tua escolha. Ou alguém que efetivamente te esconda alguma coisa e tu, não tendo esse conhecimento, podes fazer uma escolha menos cuidada, menos responsável, menos consciente. Mas para tanto, para que tu chegues a esta maravilhosa energia do Rei de Paus, que te traz sucesso, determinação, realização, poder, determinação, liderança, paixão, porque Paus também nos fala disso, de amor, de paixão, mais paixão do que amor, mas paixões fortes, e nós podemos estar apaixonados por um projeto de trabalho, podemos estar apaixonados pelo projeto de uma viagem, podemos estar apaixonados por muita coisa, não tem que ser só uma paixão, dessas paixões que às vezes nos deixam um bocadinho obtusos em relação à pessoa que está na nossa vida e a quem nós dedicamos essa paixão. É preciso ter aqui esta carta em mente, a morte. É preciso ceifar definitivamente da sua vida aquilo que não lhe agrega mais. E você sabe o que é? Pode ser um comportamento, um vício, uma relação que é mais um hábito que outra coisa, pode ser alguma situação que tenha que terminar no seu trabalho, alguma situação que tenha que resolver na sua família, mas há aqui uma escolha necessária, consciente, responsável, e depois sim seguir em frente, mas primeiro tem que escolher aqui para poder viver em paixão e em amor, com harmonia e com tranquilidade. Com o oráculo dos unicórnios, uma cartinha para terminar a vossa leitura. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Que mensagem é que o oráculo dos unicórnios nos deixam? A egrégora do signo do Leão. Reparem lá se esta não é uma leitura tão sutil. Ação, sim. Depois de fazer escolhas, precisa-se colocar aqui a viver a sua vida. Ação. Agora é o momento perfeito para agir. Tome uma ação inspirada em direção aos seus sonhos e avance com confiança. Tem, de facto, como eu disse desde o início da leitura, a possibilidade de fazer esta escolha e decidir a dualidade da sua vida. Não sei em que é que está aí a ser dual, mas é preciso fazer escolhas e é preciso deixar para trás, porque sempre que nós escolhemos alguma coisa, a outra fica para trás. É mesmo isso que é uma escolha e é por isso que não é fácil. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Leão.